Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula, e isto nela se tornar como lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Mas, se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, então o sacerdote encerrará por 7 dias aquele que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote examinará de novo. Se a praga tiver parado, então o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o declarará limpo, é pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Levítico 13, o terceiro livro do Velho Testamento. Em geral, a primeira parte da Bíblia é voltada para tratar da história do povo judeu. Mas o livro do Levítico não. É um conjunto de regras pelas quais o povo temente a Javé deve tocar a sua vida. São rituais legais, morais e sanitários. Quem vai pela tradição acredita que Moisés escreveu o texto se baseando nas instruções que recebeu diretamente de Deus. No lado laico, os historiadores debatem. Talvez o texto seja de uns 500 ou 600 anos antes de Cristo e foi escrito por rabinos no exílio da Babilônia. Era uma forma de lembrar ao povo de viver numas regras únicas que os distanciasse, que determinasse a sua cultura. Era para impedir mesmo que aquela população se dissolvesse e se integrasse àquela coisa cosmopolita que era a Babilônia. A gente não sabe bem o que é lepra, quer dizer, não no sentido da palavra hebraica original, tsahat, mas a Septuaginta, a tradução grega que se tornou padrão para as traduções da Bíblia cristã, identificou essa coisa como a doença que hoje nós chamamos de hanseníase. O termo original em hebraico provavelmente era algo mais amplo, incluía possivelmente outras doenças contagiosas de pele. E vocês aí devem estar se perguntando por que diabos eu estou falando de Bíblia. Ué, por um motivo muito simples, são as ordens de Deus. Se tem doença, faça isolamento social. Vocês têm ideia de há quanto tempo a humanidade compreende que para impedir que uma doença se espalhe, devemos ficar em casa, quietos, pelo menos por um tempo? Nosso assunto de hoje é a covardia do general Pazuello e o Bolsonaro lá querendo de novo enfrentar o Supremo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Vocês conhecem o Meio? Gratuito, de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só 8 minutos, e o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui, esse é o ponto de partida. – 22 de maio de 2020, quase um ano atrás. O presidente Jair Bolsonaro se sentou no gabinete, ali no terceiro andar do Planalto, às 9 horas. Olhou para os generais Walter Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno e comunicou que ia intervir no Supremo. Xingava como o diabo. Vou intervir, ele gritou, e olha, mais de uma vez. O general Augusto Heleno foi tentando contemporizar, a conversa com os generais foi se fundindo com a reunião seguinte que juntava os ministros todos, e no fim, Bolsonaro descobriu o seguinte: não ia ter apoio para interferir em coisa nenhuma. A gente conhece os detalhes desse dia, quando Bolsonaro decidiu dar um golpe de Estado e descobriu que não conseguiria, porque a jornalista Mônica Gugliano os contou na revista Piauí. O Planalto nunca sequer tentou desmentir essa matéria. Bravateiro, Bolsonaro sempre foi. Nessa quinta-feira ele fez de novo. E é sempre nas mesmas circunstâncias. Quando percebe que está acuado, grita logo golpe de Estado. Dessa vez, bem, o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta na abertura da CPI da Covid foi muito ruim. E o ministro Pazuello, fugindo da raia, pior ainda.
tudo pegou mal. Que jeito dá? De onde nasceu isso? De onde nasceu essa excrescência para dar poderes a governadores e prefeitos e nos prender dentro de casa? Pastores e padres passaram a ser vilões no Brasil. Onde nós estamos? Cadê a nossa liberdade? Cadê os meios de comunicação e não colaborar para denunciar isso? Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido. Com todas as forças que todos os meus ministros têm. E não será contestado esse decreto. Não ousem contestar, quem quer que seja. Sei que o Legislativo não contestará. Afinal de contas, vocês fizeram a Constituição de 88. Queremos o nosso direito de ir e vir garantido pela Constituição. E se o Supremo tiver problema com isso, vai se ver comigo. Claro. Ou como perguntou o jornalista Rafael Colombo ao bolsonarista Alexandre Garcia na CNN Brasil, tá, mas e o direito à vida? Também está na Constituição e vem antes. Eu poderia ir mais longe. E a obrigação do Estado de prevenir doenças que sejam preveníveis? Obrigação constitucional. Obrigação que vem com o cargo da presidência, diga-se. O presidente pode fingir que nunca ouviu falar de um conceito básico em democracia, que são os direitos e deveres em conflito. Quando uma regra entra em conflito com outra, então a gente consulta a justiça. Tipo, é para isso que justiça existe. É o poder judiciário que diz se uma regra foi cumprida ou não. Se, no caso de conflito, qual vale e em que momento. Não é o executivo que escolhe, não é o legislativo. É o judiciário que define. Isso também está na Constituição. Aliás, não só na brasileira. Está em rigorosamente todas as constituições democráticas. Porque quando é o executivo que define quem segue, que regra e quando, a gente já não chama mais de democracia. Aí, o regime tem outro nome. O general Eduardo Pazuello é um covarde, mas ele tem suas razões, sabe? Que ele é um covarde a gente já sabia, tá? Quando era ministro da Saúde, ia dar entrevista coletiva e não queria ouvir perguntas, não queria ouvir críticas, queria só ditar o que ia ser escrito em que tom. Nunca conseguiu, claro, a não ser naqueles veículos de sempre. Vocês sabem que veículos são esses. São aqueles que deixaram de fazer jornalismo e trocaram por propaganda governista. Para alguns dá audiência, para outros dá audiência zero, mas essa é outra coisa. Mas ele tentava e não se conformava de dar ordens e não ser obedecido pela imprensa. Pobre Pazuello. Afinal de contas, ele obedecia tão bem o Pazuello. Mas vejam o problema do general. A gente já conversou sobre isso por aqui num ponto de partida bem recente. Foi demitido, não é mais ministro, é só um general que não vai passar a terceira estrela. De um lado está morrendo de medo do Palácio do Planalto. Quando foram treiná-lo no fim de semana, o general que fez tudo que Bolsonaro pediu entrou em pânico. Percebeu que não ia aguentar o tranco de uma sabatina de senadores. Mandou, claro, a desculpa do atestado médico. Agora, pudera o pânico, né? Porque um lado lá recebeu do alto comando do pessoal de 4 estrelas já indireta, que vá lá, mas sem uniforme à paisana e diga que não foi representando o exército que ele trabalhou. Ou seja, aquela desculpa de que como militar obedecia ordens do comandante em chefe não vai rolar. O trabalho como ministro da Saúde é assinado por Eduardo Pazuello, não é assinado pelo Exército Brasileiro. Por outro lado, tem Fábio Weingarten na capa da Veja. Com ele, a turma olavista do Planalto, dizendo que é por Pazuello e não por Bolsonaro que o Brasil não tem mais vacinas. Gente, Pazuello está morrendo de medo de ser abandonado e virar boi de piranha. Nós sabemos disso porque Malu Gaspar apurou e contou no Globo. E é claro que Pazuello tem razão de ter medo. Sim, para ele falta coragem. Mas o que é que a gente diz de um chefe que entrega os auxiliares no primeiro sinal de crise, que não é leal a rigorosamente ninguém que não os filhos, que ladra, 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 mas vejam só, não morde. Porque cá estamos, né? Em maio do ano passado,
os militares eram muito discretos em demonstrar algum desconforto. Hoje em dia, eles todos já saem falando que preferiam outro presidente. Se Bolsonaro tentar interferir no Supremo, é mais fácil ele receber ordem de prisão do que conseguir um golpe de Estado. E ele sabe disso. Ele ladra, mas é esperto bastante para saber que é só distração para o gado, tentativa de desviar a atenção da imprensa, mas melhor não fazer nada sério. Você tem muitos jornalistas hoje, né? Democracia tem disso. Liberdade para apurar, para perguntar, para reportar. Ainda temos isso. É a melhor arma contra autoritários e ignorantes. E por falar nisso, o presidente faria muito bem em consultar a Bíblia. O Levitício é só um dos primeiros registros por escrito que temos, que já sabíamos desde a antiguidade, que quando tem doença a gente fica em casa. Agora, 2000 anos antes, os hindus escreveram uma série de textos teológicos chamados Dharma Shastras. E está lá em sânscrito. Os parentes dos mortos com certas características devem se isolar por vários dias. Hipócrates, o pai grego da medicina, 5 séculos antes de Cristo, ensinava como identificar epidemias, ainda antes dos rabinos da Babilônia. Todas as culturas antigas tinham ritos de distanciamento social para evitar doença. Não é conhecimento novo. É uma das primeiras coisas que nós humanos aprendemos sobre saúde. Mas Bolsonaro, claro, que não vai ler a Bíblia, não vai fazer nada disso. Ele prefere ladrar.